Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Se você está aqui, é porque, assim como eu, busca constantemente aprimorar suas vendas e impulsionar seus resultados. E hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um tema super importante: erros comuns que diminuem suas vendas. Sim, aqueles deslizes que, às vezes, passam despercebidos, mas que podem estar custando caro para o seu negócio. Prepare-se para identificar, corrigir e, o mais importante, evitar essas armadilhas. Vamos juntos transformar esses erros em degraus para o seu sucesso. Fica comigo até o final, porque cada dica pode ser o divisor de águas que você precisa. O primeiro erro, e talvez um dos mais clássicos, é o de não conhecer profundamente seu cliente. Parece óbvio, certo? Mas quantos de nós realmente dedicamos tempo para entender quem é essa pessoa do outro lado? Não basta saber a idade ou onde mora. Precisamos ir além. Quais são suas dores? Quais são seus sonhos e aspirações? O que o motiva a comprar? Se você não souber quem é seu cliente ideal, suas mensagens de marketing serão genéricas, sua oferta não ressoará, e seu produto ou serviço parecerá apenas mais uma opção no mercado. Imagine que você está vendendo um software de gestão para pequenas empresas, mas seu marketing está focado nos benefícios para grandes corporações. A mensagem não vai chegar, o cliente não vai se identificar. É como tentar pescar sem saber qual isca o peixe gosta. Para corrigir isso, invista em pesquisa de mercado, crie personas detalhadas, converse com seus clientes atuais. Pergunte, ouça e use essas informações para moldar sua comunicação e suas ofertas. Quanto mais você conhece seu cliente, mais fácil se torna mostrar a ele que você tem a solução perfeita para o que ele precisa. O segundo erro crucial é a falta de clareza na proposta de valor. Ou seja, seu cliente não entende o porquê ele deveria comprar de você e não do seu concorrente. Qual é o seu diferencial? O que torna seu produto ou serviço único e insubstituível? Se você não consegue comunicar isso de forma clara e concisa, você está perdendo vendas. Muitas vezes, empreendedores focam demais nas características do produto. Nosso software tem 500 funções, ou nossa roupa é feita com tecido X. Mas o cliente não compra características, ele compra benefícios e soluções para os problemas dele. Ao invés de nosso software tem 500 funções, que tal nosso software otimiza seu tempo em 30%, permitindo que você foque no que realmente importa? Sua proposta de valor precisa responder à pergunta: por que eu deveria comprar isso? E essa resposta tem que ser direta, convincente e focada no cliente. Pense em como você se posiciona. Você é mais rápido? Mais barato? Mais exclusivo? Oferece um atendimento impecável? Deixe isso cristalino em todas as suas interações e materiais de marketing. Passando para o terceiro ponto, temos a ausência de um processo de vendas bem definido. Vendas não são magia, são ciência e arte. E como toda ciência, precisa de um processo. Muitos negócios operam no apagar incêndios, lidando com cada cliente de forma isolada e sem um funil claro. Isso gera inconsistência, perda de oportunidades e dificuldade em escalar. Um processo de vendas estruturado guia o cliente desde o primeiro contato até o fechamento da compra e, idealmente, além. Ele inclui etapas como prospecção, qualificação, apresentação da solução, negociação, fechamento e pós-venda. Cada etapa tem seus objetivos e suas ferramentas. Quando você não tem um processo, as coisas ficam soltas. Você pode estar gastando tempo demais com leads desqualificados, esquecendo de fazer follow-up ou pulando etapas cruciais que constroem confiança. Ter um processo claro permite que você identifique gargalos, otimize cada etapa e treine sua equipe de forma eficiente. É como ter um mapa para chegar ao tesouro. O quarto erro que derruba muitas vendas é a má comunicação e falta de escuta ativa. Pense na última vez que você se sentiu realmente ouvido por alguém que estava tentando te vender algo.
Essa é a chave. Muitas vezes, estamos tão ansiosos para apresentar nossa solução que não paramos para ouvir o que o cliente realmente precisa. Vender não é falar, é dialogar. É fazer perguntas inteligentes que revelem as necessidades e preocupações do cliente. É prestar atenção não só no que ele diz, mas também no que ele não diz. É entender as entrelinhas. Quando você ouve ativamente, você constrói rapport, demonstra empatia e consegue adaptar sua oferta para ser a solução exata que o cliente procura. Evite discursos prontos e genéricos. Em vez disso, faça perguntas abertas, para que o cliente possa se expressar. Por exemplo, em vez de "quer comprar isso?", pergunte: "Quais são os maiores desafios que você enfrenta nessa área hoje?" Ou, "Se você pudesse resolver um problema agora, qual seria?" A escuta ativa permite que você personalize sua abordagem e mostre que você se importa. E o quinto erro, mas não menos importante, é a negligência do pós-venda. Muitos veem o fechamento da venda como o fim da jornada, mas, na verdade, é apenas o começo de um relacionamento. Clientes satisfeitos são seus melhores advogados, e um pós-venda ruim pode transformar um cliente feliz em um detrator em potencial. Se você vende um produto ou serviço e depois simplesmente desaparece, você está perdendo a oportunidade de criar lealdade, gerar recompra e obter indicações. O pós-venda inclui acompanhar o cliente, garantir que ele esteja utilizando o produto ou serviço corretamente, resolver problemas rapidamente e buscar feedback. Pense em um cliente que comprou um software. Se ele tiver dificuldades na implementação e não tiver suporte, a chance de cancelar é alta. Mas se você oferece treinamento, suporte proativo e se certifica de que ele está obtendo valor, ele não só continuará sendo seu cliente, como também vai indicar para outras pessoas. Invista em Customer Success. Lembre-se, é mais caro adquirir um novo cliente do que manter um existente. Agora, vamos falar de um erro que, infelizmente, é muito comum: o medo de negociar e de pedir a venda. Muitos vendedores, e até empreendedores, hesitam na hora de fechar. Eles apresentam o produto, os benefícios, mas não fazem o call to action claro. Ou, quando o cliente apresenta uma objeção, recuam rapidamente. Negociar não é ceder em tudo. É encontrar um ponto de equilíbrio onde ambas as partes saem ganhando. É sobre entender as objeções do cliente e transformá-las em oportunidades. E pedir a venda é fundamental. Não espere que o cliente adivinhe que você quer fechar o negócio. Seja direto, com confiança, mas sem ser agressivo. Com base no que conversamos, parece que esta é a solução ideal para você. O que você acha de darmos o próximo passo? Ou, podemos avançar com a implementação? Se o cliente levanta uma objeção, veja-a como um pedido de mais informações. Entendo sua preocupação com o preço. O que exatamente te preocupa? Talvez possamos explorar opções. Ou, essa é uma preocupação válida. Deixe-me explicar como nosso produto resolve exatamente essa questão para outros clientes. Não tenha medo de objeções. Elas são oportunidades de aprofundar a conversa e construir mais valor. Outro erro significativo é a desvalorização do seu produto ou serviço. Isso acontece quando você não acredita no seu próprio valor, ou quando tem receio de cobrar o preço justo. Esse receio pode levar a dar descontos excessivos sem necessidade, a não conseguir justificar seu preço ou até a se posicionar mal no mercado. Se você não acredita no que vende, como o cliente vai acreditar? Sua postura, sua comunicação, a forma como você apresenta sua oferta, tudo isso reflete sua percepção de valor. Se você se posicionar como barato por medo de não vender, acabará atraindo clientes que só buscam preço e não valor. Invista em se aprofundar nos benefícios do seu produto, entenda seu valor intrínseco, os problemas que ele resolve e os resultados que ele entrega. Se você tem um produto ou serviço de alta qualidade, que resolve um problema real e agrega muito valor, tenha confiança para cobrar o preço justo.
Apresente o valor que você oferece, não apenas o custo. Eduque seu cliente sobre o retorno que ele terá ao investir em sua solução. Por fim, e esse é um erro que se tornou ainda mais evidente na era digital, é a ITARI. Ignorância sobre marketing digital e vendas online. Muitos negócios, mesmo os tradicionais, ainda negligenciam o poder da presença online e das estratégias digitais. Estar nas redes sociais, ter um site funcional ou usar o e-mail marketing não é mais um diferencial, é uma necessidade. Se o seu público está online, você precisa estar lá. Isso não significa fazer tudo, mas sim identificar onde seu cliente ideal passa o tempo e marcar presença de forma estratégica. Criar conteúdo de valor que atraia potenciais clientes, otimizar seu site para buscas, SEO, usar anúncios pagos para alcançar um público maior ou construir uma lista de e-mails para nutrir leads. Tudo isso são ferramentas poderosas. A falta de uma estratégia digital pode te deixar invisível para uma grande parcela do seu mercado. Não é preciso ser um especialista em tudo, mas entender os fundamentos e investir nas ferramentas certas pode expandir seu alcance de forma exponencial e gerar um fluxo constante de novos leads e vendas. Então, recapitulando os erros que podem estar diminuindo suas vendas. Não conhecer profundamente seu cliente. 2. Falta de clareza na proposta de valor. 3. Ausência de um processo de vendas bem definido. 4. Má comunicação e falta de escuta ativa. 5. Negligência do pós-venda. 6. Medo de negociar e de pedir a venda. 7. Desvalorização do seu produto ou serviço. 8. Ignorância sobre marketing digital e vendas online. Cada um desses pontos é uma oportunidade de melhoria. Não se desanime se você se identificou com alguns deles. O importante é reconhecer e começar a agir. Pequenas mudanças em cada uma dessas áreas podem gerar um impacto gigantesco nos seus resultados. Vender é um aprendizado contínuo, uma jornada de evolução. E eu acredito que, com dedicação e as estratégias certas, você pode levar suas vendas para o próximo nível. Comece hoje a implementar uma dessas dicas e observe a diferença. Espero de coração que este conteúdo tenha sido útil e que te ajude a evitar esses erros comuns. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aquele amigo empreendedor e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Sua interação é muito importante para a gente continuar crescendo e trazendo mais conteúdo de valor. Um grande abraço e até a próxima!